Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos declarar juntos mais uma vez? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Diga pra ele: minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Cada dia vou rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Esse momento também faz parte da nossa celebração. É o momento do ofertório, momento que você tem o privilégio, a oportunidade de ofertar, de dizimar, de também oferecer a sua oferta para qualquer frente missionária que nós temos aí na nossa tela. Você tem os números aí também, você pode anotar. E nós estamos prontos para receber aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e queremos administrar da melhor maneira possível. Faça isso com devoção, com alegria no seu coração. Deus te abençoe. Boa noite, querida Igreja Batista Boas Novas. É um prazer estar mais uma vez aqui, através do canal do YouTube, podendo, como eu sempre gosto de falar, nesse momento a gente poder estar à mesa do Senhor e nos alimentar da palavra dele, que é pão,
que é água, que é alimento para as nossas vidas, alimento espiritual, mas também é um alimento que nos dá direção da vida, que nos alimenta também na nossa vida prática, no nosso dia a dia, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é poder de Deus para a minha, para a sua vida, para a vida da nossa comunidade. Essa palavra possa nessa noite nos transformar, nos moldar segundo o caráter do Pai e o seu coração. Eu estava aqui pensando, porque você está ouvindo essa mensagem gravada nesse momento, mas eu acabei de ouvir a mensagem do pastor Genivaldo, uma mensagem impactante sobre José, e realmente eu fiquei pensando, e agora, o que eu vou falar diante realmente da exposição da palavra ali? Mas eu espero que através do nosso personagem que vamos ouvir nessa noite, Abraão, a gente possa ser realmente transformado, possa ser moldado, possa ser realmente desafiado pela palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de iniciar essa mensagem lendo o versículo que está em Tiago 2, 23. Nós vamos ler na NVI. Você tem tempo aí de abrir a sua Bíblia ou aí de abrir o seu smartphone. E vamos ler Tiago 2, 23, que diz o seguinte: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E ele foi chamado amigo de Deus. Gostaria que nós possamos estar orando nesse momento. Você aí na sua casa, se concentre agora nesse momento. Aquilo que Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Vamos orar. Ó Senhor, ó Paizinho, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui, ouvindo da Tua palavra, à sua mesa, compartilhando do Teu alimento. Ó meu Pai, que a Tua palavra, que é salvação, que é cura, que é libertação, venha ao encontro do nosso coração. Ó Senhor, fale, ilumine através do Seu Santo Espírito o nosso entendimento, para que o exemplo desse herói da fé, o exemplo de Abraão, o exemplo daquilo que o Senhor fez através da vida desse homem, venha ao nosso encontro, nos molde, nos ajuda a ser transformado através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó meu Pai, que os nossos pensamentos sejam transformados e a nossa mente e os nossos sentimentos sejam redimidos segundo o Teu poder em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que também que aparece em Isaías 41:8, quando Deus diz sobre a nação de Israel, que é a continuidade, que é, na verdade, vinda da raiz de Abraão, que foi amigo de Deus. Aquele que Deus falou, Abraão que foi o meu amigo. Aqui Tiago testifica isso no Novo Testamento, lembrando deste homem que foi chamado amigo de Deus. Eu acho que uma das intenções que nós temos trabalhado durante essa série, que está no coração dos pastores, do pastor Clésio, que está realmente no cerne daquilo que estamos buscando com essa série, é que nós possamos ser amigos de Deus, que nós possamos ter intimidade com Deus, buscar a Tua palavra, buscar uma vida de oração, uma vida de devoção particular, ainda mais em momentos como esse, que muitas vezes não podemos estar juntos fisicamente, e muitas vezes isso nos desestrutura e muitas vezes isso nos desanima de mantermos contato. Mas eu queria desafiar você a continuar, assim como o pastor Genivaldo de manhã desafiou, a continuar conectado com o seu PGD, a continuar conectado com os seus. Mesmo que esse momento nós não possamos abraçar ninguém, mas é um momento que nós precisamos acolher as pessoas. Então eu incentivo você a fazer videochamadas, a ligar para alguém, a estar conectado com os seus, mesmo que não seja o ideal, mesmo que não seja aquilo que almeja o nosso coração, que é estar com as pessoas. Mas eu incentivo a você a estar conectado com a comunidade e conectado principalmente com Deus. Porque o nosso ideal, o ideal para nós, o que nós queremos dizer é: seja amigo de Deus. A palavra nos diz ali em João 15:14, que diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. É uma palavra impactante porque diz sobre obediência, algo que também temos sido desafiados durante esses dias nessa série de mensagens Heróis da Fé.
a sermos obedientes à palavra de Deus, obedientes ao caminho que Deus tem nos proposto de vida. E nós seremos amigos se fizermos o que eu lhes ordeno. E eu queria chamar, antes de entrarmos realmente na vida, um pouco na vida de Abraão, nos desafios de Abraão, eu queria chamar a atenção, algo que me chamou muita atenção nas 5 primeiras mensagens que nós ouvimos, dos heróis da fé, que algumas características que fazem parte da minha e da sua vida, da caminhada com Deus, e fizeram parte da caminhada desses homens. A primeira que eu queria chamar a atenção é que todos eles tiveram um profundo e impactante encontro com Deus. Eu não sei se você lembra do momento que um dia Deus se revelou a você. Um dia que nós chamamos de conversão, um dia que nós chamamos dessa transformação, desse relacionamento, quando Jesus entra na sua vida, quando você aceita o senhorio do Senhor na sua vida, o quanto isso te impactou. Esses homens também foram impactados pela presença de Deus. E é interessante que, na maioria deles, Deus, de alguma forma, apareceu como uma voz, apareceu na sarça ardente, apareceu num sonho, apareceu no que nós chamamos na teologia de teofania, o que nós chamamos na Bíblia, no que nós chamamos na teologia de epifania. O que é essa epifania? Se não é esse derramar de Deus, é a presença de Deus manifesta na nossa vida. Reconhecemos que a presença de Deus, ela é constante na nossa vida. Nós queremos que, quando nós temos esse encontro com Deus, o Espírito Santo vem e faz habitação no nosso interior. Mas apesar de nós vivermos com Deus, nós vivemos na manifestação de Deus, muitas vezes nós não nos apercebemos dessa manifestação na nossa vida. No nosso dia a dia, nós nos apercebemos. Como o pastor Sérgio, na segunda mensagem dessa série, ele disse sobre nós sermos sensíveis a essa presença de Deus na nossa vida. Porque a verdade é que Deus está a todos os momentos conosco, mas muitas vezes, e poucas vezes, nós nos apercebemos dessa presença manifesta na nossa vida. E o nosso desejo é que, para que nós sejamos amigos de Deus, haja mais manifestação de Deus na nossa vida, mais desses encontros, mais epifania, mais desse relacionamento, dessa derramar da presença de Deus nas nossas vidas, assim como na vida desses homens. Mas isso também levou esses homens, desse encontro, a decisões de ruptura. O que eu quero dizer com isso? Que no momento da sua conversão, no momento do encontro de Deus, da revelação de Deus desses homens, esses homens tiveram que tomar decisões. Esses homens tiveram decisões a tomar, que foi seguir a Deus, seguir ao chamado, seguir aquilo que Deus estava propondo para eles naquele momento. E eu quero dizer que Deus está se revelando a mim, a você, para que nós possamos nos posicionar. Em momentos como esse, em momentos desafiadores que o mundo tem passado, eu e você somos sal e luz no mundo quando nós nos posicionamos, quando nós dizemos sim a um chamado, mas quando nós caminhamos com Deus. E esse é o terceiro ponto. Caminhar com Deus. Esses homens prevaleceram e perseveraram na fé. Esses homens falharam, sim, eles não perderam a sua humanidade. Eles erraram, eles tiveram tropeços, mas eles caminharam. E nesse sentido eu quero chamar a atenção a você de uma coisa que eu tenho muitas vezes percebido ao longo da minha caminhada cristã. Muitas vezes eu vejo cristãos que parece que iniciaram muito bem sua trajetória de fé. Iniciaram com fervor, com amor, evangelizando, testemunhando, buscando a palavra, buscando a oração, servindo na igreja, mas parece que em algum momento eles perderam o brilho. Em algum momento parece que a caminhada perdeu sentido. E eu quero dizer para você que a nossa vida com Cristo não é uma competição de 100 metros rasos, mas é uma maratona. Nós precisamos perseverar na fé, assim como esses homens. Nós precisamos nos lembrar que do sentido do chamado, do sentido das rupturas, do sentido que Deus deu um dia nas nossas vidas e tem dado a você. Se você ainda não teve esse encontro com Cristo, eu desafio a você a experimentar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus está te chamando hoje a caminhar com Ele. Mas a caminhada não é 100 metros rasos, a caminhada não é uma trajetória curta, mas a caminhada é uma caminhada longa para o resto da vida aqui na terra. Então nós precisamos entender que precisamos permanecer firmes. Não podemos deixar nos abalar com as dificuldades, nos abalar com os desertos da nossa vida. E é um pouco disso que eu quero falar com você nessa manhã.
Os momentos que nós somos chamados, eu quero destacar isso na vida de Abraão, mas principalmente os momentos que nós somos provados por Deus. A minha intenção é chegar em Gênesis 22, mas a história de Abraão começa em Gênesis 11. E nesses 12 capítulos, que parece uma história muito sintetizada, e porque representa um pouco mais de 40 anos da existência desse herói da fé, do momento de Abraão na terra, da sua caminhada com Cristo. É uma caminhada que começa ali em Gênesis 11. Eu gostaria que você abrisse ali em Gênesis 11. E vamos ler o versículo 1. A partir do versículo 1. Na verdade, desculpe, versículo 27 do capítulo 11 diz: essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então isso resume o início da trajetória desse herói da fé. Aqui ainda seu nome era Abrão. Só para entendermos o contexto, Ur dos Caldeus era uma região onde de povos que tinham uma religião animista, que eles adoravam o sol, a lua, rios, eles adoravam entidades da natureza como deuses. E provavelmente o nome Abrão, que significa o pai exaltado, é uma referência ao Deus Sim, que é o Deus da lua. Então, Abrão, naquele contexto familiar, ele adorava deuses, esses deuses ali, ele provavelmente era religioso, e diz a história que ele era filho de Terá, casado com Sarai, que era estéril, e isso é muito importante na história de Abraão. E ele tinha um filho do coração que era Ló, que era filho do seu irmão Harã, que morreu, e ele tinha um outro irmão. E em dado momento, eles se estabeleceram em Harã. E a Bíblia diz que eles eram prósperos, tinham terras, tinham escravos, tinham gado, ali eles eram bem estabelecidos e prósperos. Mas ali, logo no capítulo 12, no versículo de 1 a 4, que eu gostaria que você lesse comigo, acontece algo. Acontece aquilo que eu disse anteriormente, um encontro com Deus. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão. Até aqui. E o que eu vejo nesse momento é algo radical nesse encontro, porque esse encontro já exige uma ruptura. Aqui uma ruptura total. Deixe a sua parentela, vamos dizer assim, o seu estado. Deixe os seus, porque ele diz aqui, saia da sua terra, talvez o estado, o país, geograficamente pensando, do meio dos seus parentes. Aqui parentes tem a ver com a palavra família, a palavra que depois Deus vai falar, você abençoará todas as famílias da terra, é a palavra em hebraico mishpahá, que é uma palavra que quer dizer na verdade grupo étnico, esse grupo maior, esse grupo dos seus que se identificam com aquela etnia. Então ele deixaria talvez o seu país, aquilo que representava a sua nação, ele deixaria a sua parentela e deixaria a sua família, a casa do seu pai. Então era realmente uma ruptura total. Ele deixaria tudo para trás. E nesse momento a palavra não diz
eu fiquei lembrando dos chamados desses homens, e eu me lembro muito bem quando o pastor Clésio até falou do chamado de Isaías, e que foi um chamado talvez pirotécnico, talvez cinematográfico, com fumaça, anjos aparecendo, fogo, tudo acontecendo ali. Mas com Abraão foi diferente. Deus falou, saia, e simplesmente a palavra de Deus diz que Deus deixou algumas promessas norteadoras. Que se a gente fosse fazer uma análise aqui, talvez fossem umas promessas que não fossem assim tão... Se eu fosse fazer planilhar isso e fazer prós e contras, não fosse tão prós assim. Porque a palavra diz o seguinte, qual que foi a promessa de Deus? Eu te tornarei você pai de um grande povo. Mas como eu disse, Sarai era estéril. Então talvez na cabeça dele, ok, a primeira promessa, eu serei pai. Mas vai ter que ser com outra mulher, porque a minha esposa é estéril. Segunda promessa, eu te blindarei, eu abençoarei os que te abençoam, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Isso é bom, mas se eu vou amaldiçoar o que te amaldiçoa, quer dizer que no meio do caminho eu vou ter confusão. Mas eu estou bem na minha terra, eu me dou bem com todo mundo, apesar talvez de Abraão aqui, nesse sentido, ter um certo déficit na sua vida, porque naquela época um pai não ter, que na verdade não era pai, mas não ter um filho significava algo socialmente, talvez ele passasse por um certo preconceito, uma certa discriminação por não ser pai, por sua mulher não poder dar filhos a ele, mas ele vivia bem, e aí a terceira ponto você será próspero. Mas eu já sou próspero. Que prosperidade a mais eu preciso? Eu estou na minha casa, eu já sou próspero, todo mundo me conhece, eu sou respeitado, eu estou muito bem aqui. Então talvez quando a gente pensa nessas promessas, a gente pensa na dimensão que essas promessas chegaram até Cristo, e as promessas que chegaram até nós pensamos que maravilha, que chamado extraordinário, mas talvez naquele momento, para aquele homem, não fossem promessas assim tão atrativas a seguir. Mas a palavra de Deus diz que ele apenas partiu. Não diz que houve um diálogo, não diz que houve algo extraordinário, não diz que aconteceu nada, que veio fumaça, que veio fogo. Ele simplesmente obedeceu. Ele partiu. E desse momento que Abraão teve o chamado, que passou por sua ruptura e que caminhou com Deus, muitas coisas aconteceram. Ele falhou em alguns momentos. Quando ele vai para o Egito, ele mente, uma meia verdade, mas que é uma mentira. Ele diz que na verdade Sarai, sua esposa, não é esposa dele, é sua irmã. Ele era meio-irmão de Sarai. Então ele conta uma meia mentira com medo de ser morto. E ali Deus prova a ele. E é muito engraçado porque naquele momento que ele está no Egito, o faraó, quando descobre que o que está acontecendo, qual é a situação verdadeira, ele dá realmente uma exortação a Abraão naquele momento. Esse homem teve altos e baixos na sua caminhada, mas a palavra de Deus mostra que ao decorrer da sua história, ele a todo momento que chega, ele faz um altar a Deus, ele faz um outro altar a Deus, e ele adora a Deus, e ele busca ser realmente esse luzeiro, as nações que estão em volta dele, e ele caminha, e ele deixa, e ele vai. A verdade é que Abraão é um homem como nós, que também falhamos, que temos a nossa humanidade, mas a verdade é que Deus em nenhum momento quis nos transformar em super-heróis. Jesus não veio como um super-herói. E aqui é importante essa visão que muitas vezes nós temos distorcida na nossa cultura sobre o herói, mas talvez moldada sobre essa ideia do super-herói que vem dos filmes. Talvez pensando ali no Superman, vamos aqui pensar que é alguém que vem de fora com superpoderes, mas na verdade ele é uma farsa. Porque na verdade ele se disfarça de ser humano e no momento que precisam dele, ele se torna o herói. Mas Jesus não foi assim. Jesus tinha todo o poder à direita do Pai, mas se esvaziou, não se importou ser como Deus e se transformou totalmente homem. Ele era totalmente Deus, porque ele não deixou de ser a divindade que ele era, mas ele foi totalmente homem. Ele sofreu, ele morreu, ele viveu dores. E nós somos chamados a não sermos super-heróis da fé, mas sermos heróis, porque como Jesus, nós encarnamos a vida como ela é.
nós passamos as dores, nós sofremos a vida que nós vivemos. Passamos alegria sim, mas também passamos dificuldades. Porque a palavra nos diz que o sol nasce para justos e injustos. Você que caminha com Deus vai passar as mesmas dificuldades que toda a humanidade, porque nós somos seres humanos e Deus quer trabalhar na nossa humanidade, quer nos provar na nossa humanidade. E o que o nosso personagem dessa noite tem a nos dizer é sobre esse provar de Deus na vida. Porque em Gênesis 22, quando ele chega lá, no que eu chamaria que era o ápice da sua história, se fosse um filme, pelo menos para mim, seria o ponto culminante da história, o momento que a própria palavra diz, em Gênesis 22, não a palavra, mas aqui os tradutores dão esse título a Gênesis 22, Deus prova Abraão. Nesse momento que seu nome já é Abraão, que não é mais o pai exaltado, mas o pai de uma grande nação, o pai daquela nação, ele é provado. O que eu quero dizer, meus queridos, é que nós fatalmente seremos provados na nossa vida, na nossa caminhada. Nós seremos sim blindados, como a promessa diz, mas nós também seremos provados. A verdade é que muitos de nós passamos, por isso que a palavra nos diz que são os desertos, que o salmista diz que é o vale da sombra da morte. Eu gosto do termo que os pais do deserto usaram, a noite escura da alma. Quando nós passamos a noite escura da alma, o vale da sombra da morte, os desertos na nossa vida, é a maneira que Deus nos prova. Muitas vezes nós somos provados em situações que nós não queríamos passar, talvez como a pandemia. Eu estava aqui de boa, eu estava aqui tranquila, mas de repente veio uma pandemia. O que isso tem a ver comigo? Por que eu estou passando por isso? Talvez fosse a pergunta que Abraão fizesse lá atrás. Eu estava muito bem, eu estava tranquilo no conforto da minha terra, com os meus, e de repente Deus vem e me tira de tudo isso. Para quê? Para me levar a Gênesis 22 e me provar. E não foi qualquer prova. Leia comigo, Gênesis 22, versículo 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Isaque era o filho dessa promessa. Talvez você conheça a história, mas só recapitulando muito rapidamente, como a gente disse no início, Sarai, que depois também teve o nome mudado para Sara, era estéril. Quando Abraão foi chamado para caminhar com Deus, ele tinha 75 anos. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Foram 25 anos. E no meio de tudo isso, pairou dúvidas na mente e no coração de Abraão e Sara. E a todo momento Deus vem restabelecendo e reafirmando sua promessa. Você vai ter um filho, você vai ter um filho. Mas o tempo foi passando, muitas coisas aconteceram. Inclusive um momento que Abraão diz, eu acho que a minha descendência não vai ser com Sara, mas então Sara tem uma ideia, vamos pegar a nossa escrava Agar e você vai continuar a descendência através dela. Isso era algo permitido naquela cultura da época. Naquela cultura era permitido um homem continuar a sua descendência através de uma das suas escravas, através de uma de suas servas, e foi o que eles fizeram. Mas Deus chega para ele e diz, não, não é isso, não é com Agar, não é Ismael. Ismael é o nome do filho que Abraão tem com a sua serva, mas ele diz, não é com Sara. E ele vai reafirmando, até que sim, chega um dia, quando ele está com 100 anos, que ele nasce Isaque. Aqui Isaque, em Gênesis 22, tem por volta dos seus 15, 16 anos, então Deus chega para ele e diz, Abraão, eis-me aqui, Senhor, eu quero que você faça algo para mim, eu quero que você vá lá e sacrifique seu filho, eu quero que você mate seu filho para mim. Você me ama, então você mate seu filho para mim. E aparentemente isso nos parece algo muito estranho, muito contraditório, algo absurdo, um pedido absurdo, matar o seu único filho, o filho que ele amava,
Mas foi isso que Deus pediu. E diz que Abraão simplesmente falou: eis-me aqui. Abraão podia muito bem ter confrontado Deus com todas essas prerrogativas desse tempo, dessa promessa. Ter dito: ok, Deus, mas veja bem, eu estava na minha terra, eu estava tranquilo, sem sonho de ter mais um filho, eu já tinha adotado Ló como meu filho do coração, eu estava vivendo bem. Você tira eu da minha terra, você me enche de promessas, você me enche de sonhos, expectativas, você vem reestabelecendo essas expectativas e promessas. Você disse que eu vou se tornar um pai de uma grande nação. Numa noite você me tira da tenda e disse: olhe para o céu, veja as estrelas. Eu não posso contar as estrelas. É assim será a sua descendência, como essas estrelas do céu. Você não vai poder contar essas estrelas do céu. Mas daí você vem, depois que eu tenho meu filho, depois que eu me apego a ele, que eu amo ele, você diz: mate o meu filho. Como assim, Deus? Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso tirar uma vida? Como que eu posso matar a promessa? Mas não é isso que a palavra nos diz. Diz que Abraão simplesmente, silencioso e obediente, segue as instruções do Senhor e prepara o holocausto. Diz que ele vai e corta a própria lenha, que acorda na madrugada e sai em viagem por 3 dias, perseverante a fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então a primeira coisa que eu aprendo com Abraão é que diante da prova, ele disse: sim, Senhor. Ele focou em obedecer a Deus, ele foi obediente a Deus. Porque ele podia ter reclamado, falado tudo isso, talvez assim como Jó fez. E a verdade é que Jó fez e fez um pouco mais do que isso. Mas o coração de Abraão era o mesmo coração de Jó, que diante das perdas, diante da morte, diante da depressão, diante da doença física, diante de todas as dificuldades, diante daqueles que apontavam a sua fé, que falavam: negue a Deus. A sua mulher disse: negue esse Deus. Negue a Deus. É esse Deus que tirou sua família, tirou seu respeito, tirou todas as suas coisas, te destruiu, fez com você o quê? Negue ele agora. Mas o que Jó nos ensina é que o Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E esse é o mesmo coração de Abraão. A diferença é que Ló reclamou, falou tudo isso e tinha esse coração. Abraão simplesmente: sim, Senhor. A minha questão aqui não é se você é Jó ou Abraão, mas essa atitude do nosso coração, diante desse momento que nós estamos vivendo, é dizer: sim, Senhor. Se nós continuamos focados em obedecer a Deus, mesmo diante da noite escura, mesmo diante do vale da sombra da morte, mesmo nos desertos, onde parece que nós oramos, clamamos, mas nós não ouvimos a voz de Deus. Momentos que você está no seu quarto, eu não sei se você já passou por isso. Momentos da sua angústia, que você pede, que você clama, e de repente você abre o olho: será que Deus está aqui? Será que Deus está ouvindo? Será que eu não estou passando um papel de ridículo aqui? Aonde está Deus? Momentos que nós estamos afligidos, em desespero da nossa alma, e que por conta de tudo isso, dessas dúvidas, nós começamos a nos sentir envergonhados, culpados. Nós olhamos para fora e vemos morte. Vemos muitas vezes, se você é crítico a uma linha de governo ou não, eu não sei, mas talvez você fale: isso sim é certo, isso é errado, mas a verdade é que há confusão. Você vê confusão, você vê desgraça, você vê a injustiça acontecendo, você vê gente maldosa. E quando isso chega na nossa casa, a maldade chega na nossa casa, a morte chega na nossa casa, o desespero chega na nossa casa, quando bate à nossa porta a depressão, a ansiedade, o medo, o desespero, o que nós dizemos? Eis-me aqui, sim, Senhor. O que nós dizemos? O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do nosso Senhor. Será que essa é a nossa resposta? Porque nesses momentos que nós achamos que Deus é um Deus que é aleatório, que testa, que muda a cabeça das pessoas, que pega o meu mundo e faz isso, e destrói os meus sonhos, eu quero te dizer uma coisa: Ele está sendo Deus
das nossas vidas nesse momento. Deus não perdeu o controle, Ele continua soberano, mas Ele prova a nossa fé quando nos leva no vale da sombra da morte. É aí que nós somos provados. E nesse momento, que Abraão podia não ter questionado nada, mas ele simplesmente podia ter falado para Deus: tudo bem, Deus, eu te dou tudo, mas por favor, não leve Isaac. E aí nós aprendemos uma segunda lição. O quanto Abraão estava disposto a entregar tudo e a passar no teste de ser fiel a Deus no vale da sombra da morte, na noite escura da alma e no deserto. Porque ele não questiona entregar Isaac. Ele tem a convicção que Deus vai operar algo novo. Se você for ali no texto de Hebreus 11, você vai ver, na perspectiva do autor de Hebreus, que ele chega a afirmar que o que na verdade passaria no coração, na mente de Abraão, é que Deus faria algo novo, que Deus ressuscitaria seu filho. E aí vamos lembrar que o sacrifício que Deus pede a Abraão é um sacrifício total. Ele não apenas mata o seu filho, mas ele tem que botar fogo e ver o seu filho se transformar em pó, em cinza. Mas ele cria que se Deus tinha um propósito para tudo aquilo, o seu filho renasceria daquelas cinzas. Essa era a fé de Abraão. Ele nunca discutiu os propósitos de Deus, mas ele tinha uma fé que excedia todo o entendimento. E ele passou no teste. Mas ele não questionou dar Isaac. Porque a verdade é que quando nós chegamos diante de Deus e dizemos: Deus, faça tudo menos o meu Isaac, quer dizer que Isaac é tudo para você. E para Deus é tudo ou não é nada, é tudo. Porque Ele não aceita qualquer coisa. Porque tudo é tudo. E a pergunta para nós é: nós somos capazes de dar tudo para Deus? Inclusive o que Ele deu, inclusive o que Ele prometeu dar, inclusive o que Ele prometeu e deu? Essa é a pergunta. Porque tudo é tudo. E quando Deus se aproxima de nós, quando Ele se aproxima da minha vida e diz: olha, Dantas, quando você estiver aí na sua casa, perplexo, por que Deus permitiu um câncer na sua vida? Por que Ele permitiu que você saísse da sua casa? Por que Ele permitiu, vendo parte dos seus sonhos, aparentemente, humanamente falando, destruídos? Por que você trouxe a depressão na sua casa? Por que você trouxe a incerteza na sua casa? Por que você trouxe momentos de dificuldade na sua casa? Você vai continuar me amando? Mesmo eu permitindo tudo isso para você? Eu não sei a sua resposta, a minha resposta, pela fé, é sim, Senhor. Eu reconheço que tanto o fazer como agir é algo que vem do próprio Deus, mas eu reconheço que na nossa busca, se nós não buscamos intencionalmente, através da palavra de Deus, através de uma vida devocional, através da presença de Deus, desse querer, que Ele seja nosso amigo, que transborde o poder, a ação do Espírito Santo da nossa vida, a verdade é que nada vai acontecer, essa presença não vai acontecer. E vou dizer mais, mesmo que essa presença não aconteça durante o tempo de deserto, do vale da sombra da morte, se nós não buscamos de todo o nosso coração, mesmo a perspectiva que Ele vai se revelar no momento dEle, na hora certa, no momento dEle, também não vai florescer no meu e no seu coração. Porque no momento que Deus diz: eu posso ser Deus da sua vida, eu posso destruir seus sonhos, eu posso permitir que pessoas à sua volta morram, que você perca as coisas, que você perca a sua empresa, que você passe por necessidade, você vai continuar me amando, você vai continuar me buscando de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua paixão? Essa é a pergunta. E aí eu lembro de Paulo: aprendi a viver em qualquer situação. Porque Paulo é esse paradigma, assim como Abraão, que entrega tudo. Eu posso permitir que você seja usado, e Paulo diz: sim, Senhor. Que você faça milagres em meu nome, sim, Senhor. Que você pregue e leve multidões a reconhecerem minha soberania, sim, Senhor. Eu posso permitir naufrágios na sua vida, sim, Senhor. Eu posso permitir que você seja apedrejado, sim, Senhor. Eu posso permitir que você seja levado à cadeia, sim, Senhor. Eu posso permitir que cuspam na sua cara, sim, Senhor. Eu posso permitir que você seja morto, sim, Senhor. Eis-me aqui.
É esse o nosso desafio. É isso que a palavra diz através de Abraão e de homens que nós chamamos hoje de heróis da fé. Seres humanos como nós. Não super-homens que veio de outra dimensão com superpoderes, mas pessoas frágeis. Por isso que Paulo diz, é dos fracos que que o evangelho envergonha os sábios. É da fraqueza que envergonhamos os poderosos. É daquilo que nada é, que eu faço o meu evangelho, que é tudo para todos. Mas nós precisamos entregar tudo, assim como exemplo total de Jesus. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Deixa a sua glória, se esvazia. E quando Deus fala, você vai ser usado por mim, meu filho, sim, Senhor. Você vai fazer milagres em meu nome, sim, Senhor. Você vai ser glorificado por meu nome, sim, Senhor. Você vai ter pessoas que te amam e vão estar ao seu redor, sim, Senhor. Mas ó Jesus, ó meu filho, eu vou permitir que te prendam, sim, Senhor. Eu vou permitir que cuspam na sua cara, sim, Senhor. Eu vou permitir que ponham uma coroa de espinhos na sua cabeça, sim, Senhor. Eu vou permitir que furem você na sua lateral, sim, Senhor. Que crucifiquem você, sim, Senhor. Que você fique sozinho e que você clame, ó Pai, Pai meu, aonde o Senhor está que me desamparasse? Quando você estiver no vale da sombra da morte, no inferno, quando você estiver ali, sozinho, imerso ao pecado de toda a humanidade que você leva sobre você, você vai me amar, sim, Senhor. É esse o nosso desafio de entregar tudo em meio ao deserto, em meio à noite escura da alma, em meio à sombra do vale da morte. A palavra de Deus diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, no Salmo 25:14, e os leva a conhecer a sua aliança. Nós conhecemos a aliança do Senhor em nossas vidas, quando nós tememos a Deus, quando nós buscamos a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, de dúvida, de incredulidade, que eu e você passamos ao longo da nossa caminhada. Mas esse é o grande paradoxo da fé, é que quando nós perdemos, é que de fato parece que a brincadeira começa. Mateus 16:25 diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la para a eternidade. É esse o grande paradoxo. Aquele que sofre injustiça, encontrará justiça. Aquele que sofre, encontrará paz e consolo. Aquele que perde sua vida, vai viver. Aquele que mais dá, é o que mais terá. É uma matemática que vai contra a nossa cultura, porque não é a matemática da cultura, não é a matemática, inclusive, de muitas lógicas religiosas que cantam e saúdam e dizem palavras onde Deus vai fazer aquilo, Deus vai abrir o mar, Deus vai me dar, Deus vai me prosperar, Deus vai fazer tudo isso, e Deus pode fazer tudo isso, mas a questão é, o que você diz quando Deus tira o seu Isaac? O que eu e você respondemos a Deus quando tira o teu Isaac? Nós respondemos assim, não, tem alguma coisa errada, ou é comigo, ou é com Deus, porque senão, nada disso teria acontecido. Ou eu que não orei o suficiente, não busquei o suficiente, ou é Deus que não está cumprindo, mas alguma coisa está errada. A questão é que muitas vezes não tem nada errado, a não ser o fato que nós precisamos viver independente, humilde, diante de Deus, e que somos pecadores e precisamos ser refeitos todos os dias por Deus. Mas o fato é que muitas vezes não tem nada de errado. O que tem de errado é a maneira que nós pensamos, é a maneira que nós sentimos, é a maneira que nós interpretamos textos bíblicos, é a maneira que nós entendemos a nossa teologia, que está distorcida por essas lógicas religiosas que nos contaminam, que é contaminado pelo mundo. Muitas vezes, no nosso inconsciente, vivemos a expectativa que Deus vai funcionar na vida da gente e que nada de errado vai dar, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Salmo 37:4 diz, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A palavra não diz, deleita-te nos teus desejos do teu coração e fica incomodando Deus para te dar tudo que você quer. Nós muitas vezes corrompemos a lógica. Nós não nos deleitamos naquele que é o autor da promessa, naquele que é o que dá o Isaac na nossa vida, mas nós nos deleitamos no Isaac. O problema é que quando nós nos deleitamos no Isaac que Deus deu, quando o Isaac some, nós questionamos Deus, nós viramos as costas para Deus, nós nos sentimos injustiçados.
Nós nos sentimos totalmente perdidos, porque o nosso contentamento e a nossa perspectiva é que nada daria errado. Porque Deus tinha nos dado Isaac. Mas quando nós buscamos o Deus que dá Isaac, mesmo quando Isaac não está lá, nosso contentamento está nele, no Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. A Ele que é onipotente, onipresente, Ele que é o eterno, que está no controle das nossas vidas. Não viva em função do Isaac que Deus te deu, mas do Deus que te dá Isaac. Deus, Ele não é simplesmente o protagonista da nossa celebração, acreditando que Ele irá fazer todo o bem a nosso favor. Muitas vezes Deus vai ser Deus. E muitas vezes Deus quer nos levar para o vale da sombra da morte, para nos provar, assim como provou Abraão. Só que Abraão passou no teste. Ele disse, sim, Senhor. Ele disse, eis-me aqui. Pode fazer comigo o que o Senhor quiser. Ele disse, me dá Isaac. E ele disse, eu te dou Isaac. Nós sabemos que a história não termina com a morte de Isaac. No momento que Isaac vai ser morto, um anjo branda do céu e diz, Abraão, Abraão, não toque nele. E parece que ele fica meio sem entender o que está acontecendo. Ele realmente iria fazer aquilo. E ele não está entendendo. Não toque no menino, está tudo bem. Você passou no teste. E talvez ele pergunte, que teste? E eu vou dizer para vocês, o teste de ser fiel a Deus em meio ao deserto, em meio ao vale da sombra da morte, ser fiel a Deus em meio à noite escura da alma. É nesses momentos de provação, de angústia, de dor, que nós precisamos nos posicionar, lembrar do nosso chamado, lembrar das rupturas, lembrar de caminhar com Deus, mas na perspectiva da obediência, assim como Abraão. Eis-me aqui, sim, Senhor. Na perspectiva que as promessas de Deus, que o revelar-se de Deus, começa no momento que eu e você entregamos tudo. Porque me parece que no momento que entrega tudo, é que tudo acontece. Vemos isso em Jó, em Josué. Vemos isso na vida dos grandes homens, Abraão. Vemos isso em cada um, que no momento que nós somos aprovados no deserto, no momento que entregamos a nossa própria vida, que nada é mais importante do que obedecer a Deus, parece que a brincadeira começa e que Abraãos se revelam. Porque a questão é, se Deus demorar 25 anos para cumprir a promessa que Ele te deu, cumprir aquilo que um dia Ele falou na sua vida, você vai continuar dizendo, sim, Senhor, eis-me aqui. Se nesses 25 anos parecer que Deus não fale nada com você, que a sua vida esteja totalmente de cabeça para baixo, qual a nossa resposta? Eis-me aqui, sim, Senhor. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra tão desafiadora às nossas vidas. Desse homem que é um exemplo de fé, que a palavra diz que Deus o chamou de seu amigo. Amigo de Deus, nós queremos ser seu amigo, Pai. Queremos estar próximos de Ti, mas queremos ter a coragem de entregar tudo diante do Senhor. Nossas angústias, desesperos, nossas desilusões, nossa incredulidade que muitas vezes bate ao nosso coração, nossas incertezas, mas na perspectiva da obediência. Queremos ser obedientes ao Senhor e dizer, eis-me aqui. Sim, Senhor, a todos os momentos. Ó Pai, que a Sua palavra realmente nos ilumine o coração, nos dando a coragem que precisamos para entregar tudo. Para termos a coragem de como fomos chamados às rupturas, nós possamos falar, eis-me aqui, eu vou. Quando nós fomos exigidos a ir ao deserto, que nós possamos, movidos pelo Teu coração, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, ter as respostas certas nos momentos certos. De poder ter a coragem de dizer, o Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor.
tudo para a sua honra e glória. Em nome do seu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Quero me despedir nesse momento. Vamos ainda ouvir mais um cântico de adoração ao nosso Senhor, que nós possamos louvar e tudo entregar ao Senhor. Mas eu quero deixar um beijo no seu coração, uma boa semana a cada um dos irmãos. E que essa palavra de entrega possa ser desafio, mas também consolo de lembrar que a brincadeira começa quando a gente entrega tudo. Porque quando nós entregamos tudo no controle de Deus, Ele faz aquilo que é melhor. Porque a palavra nos diz que os planos de Deus são muito melhores e superam muito mais do que qualquer coisa que eu e você possa pensar e imaginar. Entregue tudo a Deus, a esse Deus que é o milagre na nossa vida quando estamos no deserto, quando estamos no vale da sombra da morte, na noite escura da alma. Deus abençoe, uma boa semana a todos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim e pra você, meu querido. Preparado pra mim. Diga a Ele nesse momento: Senhor, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,